Muito bem, como o pastor já falou, essa é a última lição dessa nossa jornada sobre pequenos grupos. E o título desta lição, a lição 14, é Evangelismo e os pequenos grupos. Então nós vamos continuar nessa vibe, nessa ênfase, tá bom? O foco desta manhã é destacar a evangelização como sendo algo orgânico nos pequenos grupos. Eu quero amarrar então essa última lição com algo que foi, na verdade, o ponto inicializador, tudo isso na coordenação do Senhor. Vocês se lembram, eu já fiz menção disso algumas vezes aqui, que em alguma altura desse ano, o Conselho de Missões vem pensando e orando, na verdade, desde o ano passado, sobre o que chamamos de o plano de expansão da igreja, não é? Sair das quatro paredes e continuar focado na evangelização e outras ações, revitalização, início de novos pontos de pregação, novos clubes bíblicos na cidade de Manaus, em locais estratégicos aqui. E esse assunto de pequenos grupos, ele veio ao nosso coração na época, porque pequenos grupos é uma excelente forma de iniciar novos trabalhos, é uma excelente estratégia também de evangelização. E Deus foi conduzindo todas as coisas de maneira que esse já é um assunto formal entre nós. Formal e de formação, porque esse semestre todo temos aprendido sobre isso. E o evangelismo nos pequenos grupos é algo orgânico. E eu quero então destacar alguns pontos nesse assunto de evangelização nos pequenos grupos. Eu postei no grupo da igreja esse arquivo, só que o que eu postei não está editado. Então depois eu vou postar o editado, que eu dei uma reformatada, só que eu coloquei os meus destaques pessoais. Ele está todo colorido e você não vai querer recebê-lo. Então depois eu vou postar a versão final desse arquivo. Mas para você acompanhar, você tem aí, tá bom? Esse mesmo material. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que grupos cristãos, eles podem se tornar introvertidos. Eles podem se concentrar em suas próprias necessidades. E isso é algo comum, esse olhar para dentro. Inclusive, grupos minoritários da nossa sociedade tendem a fazer isso. Se retirar para os seus guetos, para então encontrar segurança e conforto com outros membros da mesma tribo aqui entre aspas, né? Na verdade, as tribos urbanas são recortes sociais. Aquelas pessoas que compartilham de uma mesma cosmovisão, de mesmos valores, de mesmas perspectivas e às vezes até da mesma classe social, tendem a se formar em grupos e se organizar assim. Eles se fecham. Esse é um instinto natural de autoproteção. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos nos encavernar de olhar apenas para nós, porque grupos cristãos tendem a se tornar grupos de apoio emocional. E a energia toda do grupo, a organização, a ênfase é toda direcionada para isso, para lidar e tentar resolver os problemas das pessoas. A verdade é que todos nós temos problemas, não é verdade? Todos nós temos problemas e, se não cuidarmos, esses problemas tenderão a definir a agenda do pequeno grupo. Então, primeiro ponto aqui, o cuidado para a gente não se fechar como pequeno grupo e olhar apenas para nós, porque quanto mais fechados em nós, menos impacto ou nenhum impacto teremos fora de nós. Então, em segundo lugar, nós precisamos olhar para fora, a partir de nós, mas vendo além de nós. Pequenos grupos não podem se dar ao luxo de serem
introvertidos. Notem, irmãos, nós vamos começar a viver essa prática logo. Então, esse semestre todo é um semestre de formação de consciência, de educação, de lançar fundamentos firmes sobre os quais nós vamos construir logo. E esse é um ponto importante. Pequenos grupos não podem se dar ao luxo de serem introvertidos, porque isso é contrário à própria natureza do pequeno grupo. Porque o pequeno grupo, vamos dizer assim, é um recorte numérico da igreja do Senhor Jesus. E está no nosso DNA como igreja espelhar e espalhar a glória do Senhor e não nos voltarmos para nós mesmos. Como poderíamos nos tornar um veículo comunicador da mensagem do Evangelho se a gente não tiver esse olhar além de nós, não é? Então, esse é um ponto muito importante. Qual é, então, a missão dos pequenos grupos? É o crescimento além de nós. O livro de Colossenses, por exemplo, aqui um esboço de Colossenses, tá bom? O livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, nós vemos que Deus está operando através da pregação do Evangelho. Esse Evangelho está dando frutos, esse Evangelho está crescendo ao redor do mundo. Essa é a ênfase de Colossenses capítulo 1. E esse crescimento, ele é visto por causa da fé em Jesus Cristo e por causa do amor dos cristãos por outros cristãos e inclusive por conta da sua esperança acerca do céu. E esse crescimento no Evangelho vem por meio de Deus e de seus agentes. Você já notou que isso aqui está me incomodando, né? Vem por meio de Deus que age na sua igreja, age nos seus, mas também vem por meio dos seus agentes humanos, à medida que eles comunicam o Evangelho, à medida que eles compartilham os seus testemunhos, apresentando o Senhor Jesus. E então chegamos no capítulo 4 de Colossenses, onde Paulo espera que aquela igreja local estivesse envolvida no crescimento do Evangelho de 3 formas. Primeiro, orando pelos pregadores do Evangelho. Segundo lugar, sendo atenciosos sobre o relacionamento com os incrédulos. Como nos relacionarmos com as pessoas que ainda não têm a mesma convicção acerca do Senhor Deus que nós temos. Ainda não têm a mesma fé, a mesma confiança, a mesma clareza no seu coração acerca de sua necessidade no Senhor Jesus. E em terceiro lugar, falando com graça e firmeza de sua confiança e de sua convicção no Senhor Jesus Cristo. Portanto, está no nosso DNA, é ênfase bíblica. Uma comunidade local de cristãos não pode se encavernar, não pode se enclausurar, mas deve ver além de si, deve olhar para fora e entender que o não crente deve ser alvo, ênfase, estratégia de sua ação orgânica como pequeno grupo. Em segundo lugar, pequenos grupos como equipes de evangelismo. Na verdade é o ponto 9.3, tá bom? 9.3. Pequenos grupos como equipes de evangelismo. Os pequenos grupos facilitam o trabalho no evangelismo de várias maneiras. Nós vamos pensar juntos aqui acerca disso. Mas, em primeiro lugar, fiquemos com isso em mente. Pequenos grupos facilitam demais o trabalho de evangelização da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, superando o medo. Pode parecer algo estranho e até vergonhoso, mas é uma realidade.
Muitos crentes têm medo quando nós falamos sobre pregar o evangelho. Quando falamos sobre compartilhar o seu testemunho, há um medo, há uma insegurança, há um temor. E esse medo pode ser devidamente trabalhado no pequeno grupo. Quando nós então saímos dos nossos guetos e então compartilhamos formas de abordagem, testemunhos de como Deus nos usou para falar para outros, e assim esse medo dá lugar à coragem, esse medo dá lugar ao ânimo. Um encoraja o outro, um fortalece o outro, e assim esse medo pode ser diluído e até desaparecer. Em segundo lugar, superando também o problema da comunicação. O evangelismo também apresenta esse problema, não é verdade? Queremos contar às pessoas acerca do nosso amoroso Pai Celestial, do que Ele fez em Cristo, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, do que Ele quer fazer em nós. Mas muitas vezes, quando saímos para compartilhar essa verdade, nós somos vistos como, por exemplo, pessoas preconceituosas, ou como pessoas intolerantes, ou até moralistas, que só nós sabemos a verdade e quem não pensa como nós está errado. Esse é um rótulo que muitas pessoas põem nos crentes. E até o rótulo de que nós infringimos as leis civis, direitos civis, melhor dizendo, de outras pessoas, tirando a liberdade deles, abordando-os, por exemplo, ao ar livre, batendo a porta de sua casa, incomodando-os. Nós, crentes, podemos ser rotulados de várias formas. Como lidar com isso? Como quebrar essa barreira da comunicação em abordar as pessoas da maneira certa? Portanto, trabalhar juntos no evangelismo, como pequenos grupos, ajuda a superar esses problemas. Nós nos encorajamos mutuamente. Nós compartilhamos podemos compartilhar o que dá certo na abordagem de pessoas, grupos, de casas, e como não dá certo, e assim a gente se aperfeiçoar quanto à comunicação do evangelho, o compartilhamento acerca de Jesus. E para isso, o pequeno grupo, ele serve como um centro de treinamento em evangelismo. Estou usando o centro de treinamento em evangelismo, isso pode parecer muito formal para você, mas não tem informalidade aqui. Centro no sentido de um lugar estratégico, importante para aquele grupo de salvos ser treinado sobre como evangelizar, sobre como comunicar a Cristo. Nos pequenos grupos, nós podemos treinar uns aos outros para, por exemplo, aproveitar as oportunidades e comunicar o evangelho. Nós podemos treinar uns aos outros sobre, por exemplo, como responder ao incrédulo às objeções que eles têm acerca da fé em Jesus Cristo. Alguns cristãos, ao compartilhar o evangelho, receberam perguntas que não souberam responder. Ficaram intimidados, não apenas naquele momento, mas intimidados para fazer de novo. O pequeno grupo é um excelente lugar para abrir essas coisas. Abrir o coração e ouvir de outros: olha, você abordou dessa forma, poderia ter feito assim. Essa pergunta que te foi feita pode ser respondida desta e desta e desta maneira. Enfim, um lugar extremamente adequado para compartilhar os sucessos, as dificuldades e até as frustrações na evangelização, e assim um coopera com o outro na busca de melhores respostas, melhores abordagens, melhores formas de evangelizar. Nós podemos usar o contexto do pequeno grupo para aprender a habilidade de evangelismo e praticar nossas
apresentações do Evangelho. Deixa-me dar um exemplo, inclusive um exemplo de uma ação na viagem missionária a Novo Airão no meado do ano. Vários aqui foram. A primeira noite, que foi a noite de sexta-feira, foi quando chegamos, nós tivemos uma reunião só entre nós. E fizemos uma dinâmica, porque no outro dia sairíamos pelos bairros evangelizando, abordando pessoas, e a nossa dinâmica foi: compartilhe o que Deus fez em sua vida em 3 minutos. Lembram disso? Em 3 minutos. Por que 3 minutos? Não poderia ser mais? Porque nem sempre nós temos a audiência das pessoas o tempo todo para nós. Às vezes a gente começa e se a gente não conseguir ser objetivo, claro, focado, você começa o evangelho, você perde a pessoa, porque ela vai dizer: eu tenho que ir, desculpe, não posso ficar. Alguém chama e a pessoa sai e você perdeu a oportunidade de apresentar o todo do evangelho. Então a dinâmica foi: apresente o evangelho que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida em 3 minutos. E foi uma bênção, não foi? Para os que ali estavam. Inclusive ouvimos testemunhos maravilhosos, irmãos. Eu falei da multiforme graça de Deus na vida da Gisele, o testemunho que ela deu, mas é sempre assim. Naquela noite, nós ouvimos acerca da ação, da graça de Deus nas vidas de diferentes pessoas e o impacto dessa graça em contextos também tão diferentes. Então o pequeno grupo é um excelente lugar para a gente treinar um ao outro, desenvolver e, de novo, eu não quero ser repetitivo, eu quero ser enfático. De novo, uma excelente oportunidade para a gente compartilhar o que dá certo, o que não deu certo, o que foi frustrante, o que traz medo. E a gente, como comunidade local, numericamente menor, mas uma comunidade de santos, o pequeno grupo, a gente entender como a gente pode se treinar, se afiar quanto à comunicação do Evangelho. Demonstrando o Evangelho. Presta atenção nisso. Em certo sentido, os pequenos grupos são um exemplo visual do poder do Evangelho. Um exemplo claro, real, prático acerca da reconciliação que Cristo faz através do Evangelho, da restauração da nossa vida. Veja, a maneira como conduzimos os relacionamentos dentro do grupo, do pequeno grupo, espelhando o nosso comportamento a partir do próprio Deus, é distinta e é muito atraente para os que são de fora, ou seja, para os que não são salvos, não entenderam ainda a salvação, mas estão participando do grupo. Porque essa é a ideia do pequeno grupo. Ali nós convidamos nossos familiares para participarem. Ali os nossos amigos, as pessoas que fazem parte da nossa esfera interpessoal, aqueles mais próximos, por exemplo, é para lá que a gente conduz essas pessoas. Vizinhos, olha, vai ter uma reunião aqui em casa, eu gostaria que você viesse, etc, etc. Nós já sabemos, o Evangelho hoje ele está estereotipado, ele está rotulado. Dificilmente alguém vai aceitar um convite de vamos à igreja ouvir a palavra de Deus, porque as pessoas já desenvolveram uma ideia negativa acerca de igreja. Mas quando falamos de grupos familiares, reuniões nas casas, poucas pessoas, um contexto mais informal, aí nós estamos falando de uma outra avenida através da qual muitas pessoas caminharão. E essas pessoas, amigas, parentes, conhecidos, participando dessas reuniões dos pequenos grupos, elas ficarão tocadas ao verem como os cristãos se relacionam. O cuidado mútuo, o cuidado na maneira de falar, a atenção com as necessidades uns dos outros, o encorajamento que damos uns aos outros.
Esse é um locus incrível para impactar o não crente. Quando as pessoas veem, por exemplo, os crentes se relacionando, eles deveriam sentir inveja. Eles deveriam olhar aquilo ali e dizer, rapaz, é isso que eu quero para a minha vida, eu não tenho. Os cristãos também têm tantos problemas quanto o resto do mundo, mas nós temos menos úlceras. Nós não nos entregamos à ansiedade no meio do problema, ou não deveríamos, não é? E esse é um testemunho que queremos dar. No pequeno grupo, o crente, por exemplo, ao compartilhar um motivo de oração, ele pode expressar o problema, a dificuldade e sua gravidade, mas ao mesmo tempo expressar a confiança no Senhor, a confiança naquele que é soberano e controla todas as coisas. E isso para o não crente é um impacto. O não crente perceber que nós crentes apreciamos os relacionamentos, inclusive o casamento, porque nós sabemos perdoar em vez de nos entregar à amargura. Nós sabemos perdoar ao invés de buscar a vingança. Esses são valores do Evangelho, esses não são valores do mundo. Esses são distintivos do reino de Cristo. As pessoas não sabem isso. Nós podemos impactar as pessoas, porque os cristãos não são racistas, os cristãos não são sexistas, os cristãos não são etaristas, ou seja, pessoas que têm preconceito com os outros em relação à idade que têm. Nós não somos homofóbicos, nós não somos elitistas, pelo contrário, por causa do nosso Senhor, nós usamos balanças honestas, nós comunicamos a ideia de que pessoas são mais importantes para nós do que organizações e até do que a própria burocracia. Nós valorizamos pessoas. Então, imagine no pequeno grupo, amigos, parentes, vizinhos que participam de nossas reuniões e podem ter esse impacto. Que impacto é esse? É o impacto do poder do Evangelho na vida das pessoas. O pequeno grupo é sim um lugar de ênfase evangelística. E isso tem que estar na constituição, na coluna vertebral, na essência do entendimento acerca de pequenos grupos. Expor os descrentes aos relacionamentos cristãos confronta-os, mas ao mesmo tempo cria uma abertura nos seus corações acerca do Evangelho. Por exemplo, Tito, capítulo 2, versos 5, 8 e 10, expõe a importância do comportamento do crente no evangelismo. Diz assim: para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Esse é o ensino de Paulo a Tito, no que diz respeito a como o incrédulo deve ser influenciado, impactado pelo ajuntamento cristão, pelo testemunho cristão. Agora, uma coisa importante também para falar sobre evangelismo em pequenos grupos é personalidades. Somos todos iguais? Não somos, não é? Somos tão diferentes. E é importante entender que os nossos traços, a nossa personalidade são expressões da criatividade de Deus. Como Ele é sábio. E a sabedoria de Deus é expressa através da sua criatividade em nos fazer
diferentes, mas ao mesmo tempo todos nós importantes. Amém? É isso que eu gosto acerca do corpo de Cristo. Na inspiração do Espírito, Paulo escreveu para falar do que é igreja, ele usou o exemplo do corpo. O corpo tem muitos membros. Esses membros são todos diferentes, são diferentes na forma, são diferentes no tamanho, são diferentes inclusive na sua expressão ou exposição, porque tem membros que a gente vê, mas tem os órgãos internos que a gente não vê, e eles são diferentes inclusive na sua função. E os olhos não podem falar para os ouvidos, olha, porque eu não sou ouvido, então eu não sou corpo. Não, não pode falar. As mãos não podem falar para os pés, olha, porque eu não sou pé, então eu não sou corpo. Não. Cada membro é importante. E a funcionalidade de cada membro configura o funcionamento do corpo. O corpo é um, só que o corpo tem muitos membros. E precisamos sempre lembrar disto, meus irmãos. O corpo de Cristo, a igreja, é composta de muitos membros. Você e eu. Cada um diferente. Dons, formas, expressões diferentes. Essas diferenças não estabelecem o nosso valor, mas sim a nossa função. E quando todos nós usamos o que Deus nos deu, e somos e vivemos da forma como Ele nos fez, nós glorificamos a Deus, nós cooperamos para a edificação do corpo, e nós nos tornamos um grande exemplo para o perdido acerca do que Deus faz e quer fazer. Então, falando de personalidades, todos nós temos os nossos pontos fortes e todos nós temos os nossos pontos fracos. E isso em relação a comunicar a fé para outras pessoas. Alguns são extrovertidos naturalmente. Imagine agora no pequeno grupo, não é? Alguns ali são extrovertidos, adoram conversar, adoram falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto, incluindo as novas de Jesus Cristo, o Evangelho, ou o Evangelho tem que fazer parte desse cardápio daqueles que gostam de falar de tudo, tem que falar de Jesus também. Mas o ponto é esse, tem os extrovertidos, aquelas pessoas alegres, sorridentes, muitas delas gostam de gargalhar e gargalham alto, elas são o que eu chamo de quebra-gelo. Elas abrem portas, elas atraem pessoas, não é? E toda a igreja tem gente assim, então louvado seja o Senhor pelas pessoas assim em nossa igreja. Há também aqueles que gostam de uma discussão ou de uma troca acalorada de um assunto da fé cristã, de um debate religioso, são aqueles com um perfil mais apologético, aqueles que gostam de abordar um assunto para defender a fé. Essas pessoas também são importantíssimas no contexto da igreja do Senhor e não é diferente no pequeno grupo. Pessoas que terão condições de explicar para outros os pontos fundantes da nossa fé cristã e as heresias que estão circulando no nosso meio e etc. Há também aqueles menos articulados, aqueles mais quietos, mais introvertidos, mas escute bem, que são muito amáveis nas suas ações, que são muito atentos. Eles, às vezes, são mais calados porque, ao invés de estarem falando, eles estão pensando, estão notando, estão identificando uma necessidade e eles agem assim. Às vezes, nos bastidores. Mas como essas pessoas são importantes? O ponto aqui, meus irmãos, é que todas essas diferenças na nossa personalidade podem e devem ser bem usadas na evangelização. Essa diversidade, ela contribui para
um ótimo trabalho em equipe. Amém? Então entenda, essa não é uma aula de autoajuda, tá bom? Mas é uma verdade bíblica sendo destacada. Você é importante. Não se compare com outro que às vezes tem uma habilidade ou um dom que o coloca em destaque. Ah, eu não sou como ele, então... Não, essa não é a régua que Deus usa, essa não é a equação celestial. Todos são importantes e todos devem funcionar a partir do que Deus fez em nós e quer fazer a partir de nós. Realidade do Evangelho. O Evangelho é uma verdade experiencial, não uma teoria. O Evangelho, ele não fala apenas de ideias, de verdades, de doutrinas, de conceitos. O Evangelho é, sobretudo, uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O Senhor Jesus é o Evangelho. Então, nós estamos falando de uma realidade, não de uma teoria. Um dos benefícios do esforço e do afã evangelístico através dos pequenos grupos é que esse grupo ele vai enfrentar diretamente a realidade do Evangelho. Ao tentar abordar outros, nós vamos falar de questões importantíssimas, como céu e inferno, como uma pessoa pode ser salva, quem salva, como não ser salvo, o que uma pessoa tem que fazer para ir para o inferno. E a resposta é nada, porque ela já está indo para o inferno. E o que uma pessoa tem que fazer para ir para o céu? A resposta também é nada, porque Jesus já fez tudo. Ele só tem que crer e receber esse presente, e etc. É no pequeno grupo que nós lidamos, então, com esses pontos, que inclusive podem gerar dúvidas e confusão em alguns membros, mas é no pequeno grupo que a realidade do Evangelho vai ser trabalhada, vai ser discutida, vai ser esclarecida, e o grupo, as pessoas compreenderão melhor a verdade cristã e as suas implicações eternas, inclusive na questão do evangelismo. Agora, aqui no 9.4, a ênfase aqui é o evangelismo, ele tem que estar na constituição do pequeno grupo. Constituição aqui, entenda, quando nós pensamos na formação do pequeno grupo, isso tem que ser um valor caríssimo, insubstituível, não barganhável. A evangelização, ela é parte essencial das ações e da própria visão do pequeno grupo. Ele precisa ser visto como algo objetivo, orgânico no pequeno grupo. Se eu estou falando orgânico, então eu estou dizendo, isso tem que ser parte da vida do pequeno grupo. Não pode ser, a evangelização no pequeno grupo não pode ser uma ideia esporádica que de vez em quando vai dar certo. Não, isso aí já está tudo errado. Ele tem que ser algo a ser focado e entendido como vital para a existência do pequeno grupo. Então, o estudo bíblico, a oração e o esforço na evangelização são as três atividades básicas, elementares, fundantes, tem que estar ali. Se não estiverem ali, vai faltar alguma coisa, e não é nem para começar, porque você vai construir sobre um fundamento, um alicerce que não está completo. Eu repito, o estudo bíblico, a oração e o esforço, a ênfase na evangelização, são três atividades básicas de um pequeno grupo. Mas, se o evangelismo
for colocada apenas como um apêndice, uma notinha, só uma ideia, ele não acontecerá. Então ele tem que ser colocado como uma ênfase, tão importante quanto as outras ações no pequeno grupo. E é o momento, então, do pequeno grupo de todo mundo entender. Vou chamar os meus familiares, vou chamar os meus amigos, alguém me visitando, está na minha casa, está hospedado, vou levá-lo. Isso tem que ser intencional, proposital, tem que fazer parte da visão do pequeno grupo, a evangelização, porque é assim que o pequeno grupo vai crescer e vai chegar aquele momento que esse pequeno grupo ficou grande. Aí ele vai ter que dividir, não é? Porque senão, logisticamente, nem dá para funcionar, né? Mas ele vai ter que dividir. E quando um pequeno grupo chega ao ponto de dividir, isso é porque ele cresceu. Ele desenvolveu. Isso significa que os frutos são visíveis. É verdade, um pequeno grupo pode crescer pela adesão de um outro crente, de uma outra igreja que mora perto e precisa também da consolação, da edificação, do encorajamento na fé. Então ele vai se associar, ele vai aderir ao pequeno grupo. É verdade, são bem-vindos, mas o não crente sobretudo. E quando o não crente participa, vem, ouve o evangelho, vê e aprecia a dinâmica do corpo e entende, esse pessoal é diferente. Tem algo diferente neles, eu quero isso diferente. E ele vai, até que o evangelho glorioso do Senhor Jesus resplandece nos seus olhos. A venda da cegueira espiritual é tirada pelo poder do evangelho e ele consegue ver o Senhor Jesus, que significa, ele é salvo. Ele crê em Cristo. Esse grupo vai aumentando. Mas ele deve aumentar assim, meus irmãos, com essa intencionalidade. Eu volto ao início. Temos uma tendência à introversão, a nos encavernar, de ficar só a gente. Mas o chamado do evangelho para nós é de que nós temos que olhar além e de trazer outros para o nosso meio. Como fazer isto? Duas rápidas ideias. A primeira é evangelizar os contatos do grupo. Ao formar o pequeno grupo, os crentes devem combinar de alcançar os seus parentes, seus amigos e demais contatos, como eu falei, a sua esfera interpessoal, seus relacionamentos. Focar, olhar para esses grupos de pessoas a fim de apresentar o evangelho. E para conseguir isso, há outras ideias nesse material. Mas em segundo lugar, pode-se definir um grupo-alvo. O que seria um grupo-alvo? Alguns exemplos, não é? Um grupo-alvo é um grupo específico. Alguns exemplos trabalhados aqui. Um local de trabalho onde os cristãos formam um grupo de crescimento para alcançar outros colegas. Às vezes, no seu contexto de trabalho, existem outros crentes e vocês podem se reunir ali com o propósito de influenciar outros com o evangelho. Uma escola, uma faculdade, universidade, onde os estudantes planejam a evangelização do seu campus. Isso pode ser um grupo-alvo e essas pessoas podem ser convidadas, inclusive, para assistir, para participar do pequeno grupo. Um grupo de pessoas pode se unir, por exemplo, a um clube esportivo ou até a pessoas numa academia para construir lentamente relacionamentos que vão levar essas pessoas ao evangelho. Então, quando você cria laços, cria conexão, cria engajamento, pronto, você tem pessoas que podem ser levadas, inclusive, para esses pequenos grupos e etc. Dessa forma, em vez de inserir uma pitada
de evangelismo nas atividades do grupo, o evangelismo, ele se torna central na missão do pequeno grupo. Deu para entender? O que nós estamos enfatizando aqui é: evangelização não pode ser uma pitada de sabor nas ações do pequeno grupo. É o contrário. Evangelização deve ser central na abordagem do pequeno grupo. O grupo se vê como uma equipe evangelística. E a sua agenda é fortemente influenciada por esse propósito missionário. Irmãos, que coisa importante. Eu quero terminar, bateu a campa, né? Passou, ali está 10h52, mas disse que eu tenho 10 minutos. Eu vou gastar 5 minutos, eu te dou 5 minutos. Você falou 2, mas eu sou generoso, vou te dar 5. Tá bom? Desenvolvendo estratégias de maneiras simples e diretas, o que nós podemos fazer para garantir que o evangelismo esteja no topo da agenda do pequeno grupo? Em primeiro lugar, comece a orar como equipe, como grupo, orar por todas as pessoas que estão sendo alcançadas, cujos nomes estão sendo compartilhados ali. Ore por essas pessoas, por aquelas que visitam ou até se tornaram participantes do grupo, como aquelas que são alvo de serem alcançadas. O pequeno grupo deve então desenvolver um propósito, um compromisso de orar por essas pessoas. Então faça uma lista de oração por todos que vocês desejam levar a Cristo. Em segundo lugar, pense conjuntamente sobre as pessoas que se pretende evangelizar, tentando responder essas perguntas. Quem é essa pessoa? É importante conhecer o nosso público-alvo, certo? Conhecer a pessoa. Então, algumas perguntas orientadoras aqui. Quem é essa pessoa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Qual é a sua formação religiosa? Qual é o seu background religioso? Ele vem do catolicismo? Ele vem do espiritismo de mesa branca? Ele vem do baixo espiritismo, do candomblé? Ele vem de uma seita, mórmon, testemunho de Jeová? Qual é o contexto? Importante a gente entender para que a nossa abordagem seja apropriada. Que influências mudaram a vida dessa pessoa? Essa pessoa passou por crises na sua vida, lutas difíceis, câncer ou uma outra doença crônica. O que molda a vida dessa pessoa? Por outro lado, o que a motiva? O que a encoraja? Do que essa pessoa gosta? O que a convence de que algo é verdadeiro? São pessoas explicando a verdade, ou essa pessoa é mais orientada pela lógica, ou essa pessoa é orientada pela experiência? A vida dela é marcada por isso, sempre procurando experiências, algo místico. Importante entender, às vezes ela está ali com essa intenção e você não sabe. O que essa pessoa de fato sabe sobre o cristianismo? Irmãos, a gente se engana. A gente acha que todo mundo sabe do evangelho, mas a gente se engana. Muitas pessoas têm um conhecimento extremamente superficial. Eu estava no Senegal essas 2 últimas semanas, participando de uma conferência no campo da África Ocidental, e eu ouvi um pastor senegalês dizer o seguinte: as ações de evangelização e de plantio de igreja aqui na África são assim, mas a profundidade dos crentes é assim, ou seja, muita ação, muito movimento, mas uma incrível superficialidade acerca da vida cristã. A mesma ideia pode ser aplicada para o não crente, que a gente acha que ele sabe muita coisa e que o negócio dele é que ele simplesmente resiste. Não, a gente pode descobrir que não é assim, não. Às vezes o conhecimento das pessoas acerca do cristianismo é minimamente confuso.
Eles estão bagunçando, é uma sopa de sincretismo, ela não entende. Então é importante responder essa pergunta: o que essa pessoa que nos visita, ou essa pessoa que eu quero abordar com o evangelho, trazê-la para cá, ou influenciá-la no meu contexto, o que ela entende do cristianismo? Qual é a atitude dela em relação ao cristianismo? Ela resiste? Ela é alguém que não gosta de crentes? Quais serão as consequências para ela se ela seguir a Jesus Cristo? Ela faz parte de uma família que, se ela se converter, ela vai passar aperto, rejeição, enfim. Muitas perguntas que nós podemos fazer sobre as pessoas. Eu termino essa lição, então. Tem mais material, mas, vamos dizer, o essencial está sendo dado e eu concluo com isso. A evangelização tem que, não apenas deve ser, mas tem que ser vista como uma parte essencial, orgânica da vivência dos pequenos grupos. Logo, nossa igreja se dividirá nesse sentido, né? Nós vamos nos multiplicar em áreas diferentes. A Igreja Batista de Cachoeirinha estará presente durante a semana em muitos lugares. E essa deve ser uma visão nossa, de compartilhar o Evangelho, de sermos o lugar, o relacionamento, os agentes que Deus usará para salvar outros para a sua glória. Amém?